Ele é conhecido como maravilhoso, como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem uma posição muito alta, né? É uma posição muito alta. E é isso mesmo, meu pastor. Só quem literalmente viveu a nossa vida sabe as nossas dores e pode ser um rei de primeira qualidade, né? De primeira qualidade. Meu pastor, ótimo. Entendemos o que nós vamos fazer no 2.3. 2.4. No reino milenar, apenas os justos serão admitidos. Que história é essa? E aqui a gente pode voltar no texto áureo, né, meu pastor, que mesmo que a gente tenha lido o texto áureo no início, como a gente sempre faz, mas aqui a gente pode até voltar no texto áureo de Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, como eu disse, o nosso Deus, que planejou, está no plano dele, este reino, e ele chama, e aí Mateus 25 é do sermão profético, né? Faz parte do sermão profético. E Jesus Cristo traz algumas. Então, Jesus Cristo, neste momento, ele está tratando no sermão profético, que a gente chama de sermão profético, né? No capítulo 24, 25 de Mateus. E no sermão profético, ele traz essa palavra, essa mensagem profética acerca do reino. E, neste momento, Jesus Cristo está chamando aqueles que vão entrar no reino. E é fundamental a gente compreender que somente na entrada do reino, só vão entrar no reino os justos, somente os justos serão admitidos. De que forma? A palavra fala que vai haver uma separação, né, entre bodes e ovelhas, e essa separação ela vai acontecer no julgamento que a gente chama do julgamento das nações, que é ali após o Armagedon, né, na batalha do Armagedon. E nesse julgamento, Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas é os que vão entrar no reino. Os bodes é os que não vão entrar no reino, né? Jesus Cristo está um pouquinho. Esse é o único julgamento que vai ter? Não. Aí, inclusive, a gente precisa ser bem atentos aqui, porque neste julgamento não há ressurreição de mortos. Não existe ressurreição. Então, esse julgamento não é o único que vai ter. No final, né, na vinda de Jesus, na volta de Jesus, a Bíblia nos mostra pelo menos 7 julgamentos. Né? Um deles acontece nos céus, que, por exemplo, é o Bema, o julgamento dos que vão subir, que vão ser arrebatados. E aí, na volta de Jesus para o arrebatamento. E aqui é um outro julgamento que não é o juízo final também. E aí é diferente do juízo final, meu pastor. E é nesse momento que o texto de Mateus, no capítulo 25, trata acerca das ovelhas e os bodes, que é os que as ovelhas vão entrar no reinado de 1000 anos de Jesus Cristo, e os bodes não. Os bodes são aqueles que não vão entrar, né? E lembrando que como o texto mostra claramente, não existe ressurreição dos mortos. Não existindo ressurreição dos mortos, não é o arrebatamento, né? E também não é o juízo final, não é aquele julgamento diante do trono branco, que é mais conhecido como o juízo final, o último julgamento, né? Então também não é esse julgamento, porque aqui não existe ressurreição dos mortos. Então, neste momento, é apenas o julgamento para quem vai entrar no reino milenar de Jesus Cristo. E em Mateus, separa como ovelhas e bodes, no capítulo 25. Ok. Então, vamos lá. Quem entra no reino milenar?
Irmãos, entra no reino milenar, nós, os santos, porque a igreja no Apocalipse é chamada de os santos. A gente não deixa de ser igreja. Então, entra na primeira ressurreição nós. Até porque, na primeira ressurreição, ô Jesus, No milênio. entra no milênio nós. Até porque, irmãos, para o milênio começar, Satanás é preso. E Satanás é preso depois da guerra do Armagedon. E é como o cristiano diz, esta é uma batalha que não fica nenhum preso. Quem não está do lado dos santos é eliminado. Jesus vai pisar como quem pisa em uva, tá entendendo? Agora presta atenção. Então, quem entra no milênio? Nós, os santos. Agora, pastor Cristiano, alguma nação ela vai estar vivendo antes do milênio e ela vai entrar no milênio, algum povo, fora os santos, vai entrar no milênio? Como é que é isso? A gente precisa demonstrar bem que existem alguns grupos, né? Um primeiro grupo, que a gente já estudou sobre isso, o primeiro grupo são aqueles que que fazem parte da primeira ressurreição. Então, os que fazem parte da primeira ressurreição, nós já vimos quem é esse grupo, que são os que fizeram parte do arrebatamento e os que foram ali primeiro, Jesus Cristo, a gente não pode esquecer, né, mas Jesus Cristo é o rei, né? Então, só trazendo aqui com relação ao povo que entra Então, os que fazem parte da primeira ressurreição. Esses que fazem parte da primeira ressurreição, mostra também, fala dos mártires da grande tribulação. Então, esses que fazem parte da primeira ressurreição, eles vão reinar com Cristo. É o que a Bíblia nos mostra. E mostra também que esses que fazem parte da primeira ressurreição, eles têm o corpo glorificado e vão viver eternamente. Então, a partir do momento que se recebe o corpo glorificado, esses já vivem eternamente com o Senhor, né? Esses já não têm mais, vamos dizer assim, já não têm mais características. É difícil meio compreender isso. A gente tem que voltar na palavra do Senhor quando diz assim: filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? A Jesus Cristo. E assim como Ele é, nós o veremos. Então a Bíblia mostra claramente que o que nós vamos ser não se manifestou. Nós não seremos humanos, porque nós teremos um corpo glorificado, assim como Jesus Cristo recebeu o corpo glorificado. Então essa é uma parte, os da primeira ressurreição. Outra parte, aí vem, que são chamados aqui no capítulo 25 de Mateus, que são chamados de ovelhas. São aqueles, vamos trazer, aí tem a nação de Israel, o remanescente da nação de Israel, que é aqueles que Jesus Cristo vem para resgatar. Então, esse remanescente de Israel, e tem também o povo, ou os povos, né, que aí são chamados de nações, ou povo, ou os povos, que não se posicionaram contra a nação de Israel, que não fizeram mal ao povo de Deus. E durante a grande tribulação se converteu, que durante a grande tribulação ouviu a palavra do Senhor, ouviu as testemunhas, ouviu as 144 mil, ouviu as duas testemunhas, ouviu os anjos, deu ouvido, não recebeu a marca da besta, né? Em suas testas, na testa e na mão, se não me engano, é isso, meu pastor? Isso. Confirmando aqui na testa e na mão. Não receberam o sinal da besta, e aí estes que não se posicionaram contra o povo de Deus, esses vão entrar no reino
milenar. Esses são os povos ou as nações que vão entrar no reino milenar, tá certo? Então, este povo, né, e a Bíblia também nos coloca no texto de Mateus, como Jesus Cristo falando, como aqueles, quando se pergunta, ele fala, olha, não se preocupa não, né? Vai se sentar com Abraão, Isaac e Jacó, vai sentar comigo na mesa Abraão, Isaac e Jacó, e muitos que são do Oriente e do Ocidente, ou seja, de outras nações. Então vai estar sentado à mesa no reinado de Jesus Cristo. Povos de outras nações, independente de ser israelita ou não. Então, são estes povos, que a gente pode dizer assim, que vão entrar no reinado milenar. Primeiro, os que fazem parte da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo. E aí, quando Jesus Cristo volta, e ele resgata o povo de Israel, tem aquela batalha ali, aí entra o remanescente de Israel, e de todas as nações, né, de povos de todas as nações, que vamos colocar dessa forma, que receberam o Senhor durante a grande tribulação, não se posicionaram contra a nação de Israel, contra o povo de Israel nesse período, né? Olha, irmãos, para ficar bem didático e objetivo, vamos lá. É simples. Pegue uma caneta, e aí no 2.4, quem são esses que vão entrar no reino milenar? Aí coloque aí. Primeiro lugar, todos aqueles que estão na primeira ressurreição. E aí a gente já aprendeu. Primeira ressurreição começa com Cristo, continua com a igreja no arrebatamento, continua com os mártires da grande tribulação, porque vai ter gente que vai morrer durante a grande tribulação, vai ressuscitar também. Todos esses estarão na primeira ressurreição e terão direito a entrar no milênio. Vamos lá. Além desse grupo, você tem também Jesus voltando no final da grande tribulação, e no final da grande tribulação é a guerra do Armagedon. E a guerra do Armagedon é o mundo quase todo, vindo para arrebentar Israel. E Israel sem possibilidade de defesa. Gritam, Jesus desce, eles reconhecem Jesus, Jesus extermina todos os adversários, e esse remanescente de Israel que reconhece também entra no reino milenar. E aí, só para reforçar essa questão do povo de Israel, né, que eles reconhecem Jesus como Messias. Isso. Porque até hoje eles não acreditam que Jesus é o mesmo Messias. Eles ainda continuam esperando o Messias. Então, para eles, o Jesus que nós acreditamos, para eles, para o povo de Israel, ele não é o mesmo Messias. E nessa volta de Jesus Cristo, eles reconhecem que Jesus é o Messias que eles sempre esperaram. E aí são salvos e entram no milênio. Aí vem um terceiro grupo, irmãos, que é o seguinte. Vamos lá. E aqueles que estão durante a grande tribulação, mas não receberam o sinal da besta, não se adequaram ao sistema político da besta. Bem, esses, ou eles vão ser mortos e martirizados, aí eles já estão lá com o pessoal da primeira ressurreição, ou eles de alguma forma estão vivos. Porque a Bíblia deixa clara que não é o mundo inteiro que vem contra Israel na guerra do Armagedon, ali no final da grande tribulação. Vai ter gente no mundo que não vai vir. E que de alguma forma, a gente não sabe como, o anticristo não tem poder sobre eles, a gente não sabe como. Aí esses
são aqueles que Jesus chama de os mansos da terra, e que herdarão a terra. A gente não conhece muita coisa profunda sobre esse grupo. São os pacificadores também, né, pastor? Porque não se levantaram, não se posicionaram contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, ou que até ajudaram, né, de certa forma, que quando Jesus fala que naquele momento, quando você deu água, quando você ajudou, quando você estendeu a mão para qualquer um desses meus, você está fazendo como se fosse para mim, né? Então, são essas pessoas que até mesmo de alguma forma não se posicionaram contra Israel e até tenham ajudado o povo de Israel. Sim. Então, o que acontece? Na teologia, há uma discussão muito grande se essas pessoas, assim, se elas aceitaram, na verdade, a palavra das duas testemunhas, dos 144 mil, e conseguiram não morrer. Ou se essas pessoas é gente que simplesmente não quer se envolver em problema, não quer se envolver em lide nenhuma, e tem um coração muito aberto à ajuda e etc. De alguma forma, eles são mansos e pacificadores. E eles vão entrar também no milênio. Vão entrar no milênio. Então, todos esses participam do milênio. Todos esses. Inclusive aquilo que a pastor Cristiano já ensinou para a gente. No final do milênio, Satanás é solto. Ele engana as nações, né? Aí engana quem? Engana quem? Vai enganar a igreja? Não tem como. Não tem como, já foi glorificado. Vai enganar esses judeus que reconheceram Cristo como Salvador? Não tem como. Não tem como. Eles estarão lado a lado com o Senhor. Exato. Em Jerusalém. Vai enganar quem morreu na grande tribulação, degolado pelo anticristo, porque aceitou o último resquício do evangelho? Também não tem como. Satanás vai enganar esses que vieram de forma pacífica, que entram na grande tribulação, e talvez não eles, talvez filhos, talvez netos, vão entrar no milênio. Entram no milênio, tá? É esses que são atingidos. Então, todo esse povo está ali. Todo esse povo está ali. O que nos dá uma ideia de que na batalha do Armagedon, quando o mundo vem para cima de Israel, não é o mundo todo. Né, meu pastor? Exatamente, exatamente. Não isso nos traz essa noção, né, de que não é o mundo todo, e nem é também o governo do anticristo também não cobre o mundo todo, né? Então a gente vê vários textos que demonstram que até o governo do anticristo também não vai cobrir o mundo inteiro. Então nós teremos nesse período da grande tribulação pessoas que não vamos colocar dessa forma, talvez pessoas que não vão se contaminar com o governo do anticristo, né? Talvez uma forma mais simples, né? Que não vão se contaminar com o governo do anticristo, não vão receber, que a Bíblia deixa bem claro, não vão receber a marca da besta, não, e que de certa forma, em alguns textos a gente vê isso, que de certa forma foram pacificadores, não se levantaram contra o povo de Israel, né? Não se posicionaram não se juntaram, não se uniram ao anticristo para guerrear contra a nação de Israel. Então, esse povo também vai ser justificado e entrar no reino milenar. Então, essas são as nações que são chamadas, que são convidadas. Então, essas são as nações. São convidadas. Né, para poder ali entrar. Gente, olha que fantástico. Então, é um reino príncipe da paz, e que recebe pacificadores.
E 2,5 é um reino que tem o que a gente não acredita que um dia possa vir a ter, né? Justiça completa e paz. Justiça e paz. Meu pastor, isso aqui é muito bonito. Meu pastor, aí agora eu quero inverter aqui a posição contigo, se me permitir. Eu queria te fazer a pergunta, porque como é uma parte que trata do judicial, né, justiça, que fala de justiça, e coloca essa questão da justiça no âmbito da política, aí que relação tem a justiça, né, e o que a justiça pode favorecer na questão política? Qual a relação da justiça, das questões de justiça, né, judiciais, com a política, e o que a justiça tem para favorecer, para ajudar, né, na política, num ambiente político? A política é a arte de governar a cidade, né? E vamos lá, justiça é a capacidade de dar a cada um o que é seu, o que ele tem de direito. Então, o primeiro aspecto é a gente tem que ter uma lei que possibilite aquele que vai aplicar a lei as duas coisas. Em primeiro lugar, gerenciar de forma séria, honesta e com vontade pública os recursos existentes. Daí a política. E tem que ter uma lei que, no conflito de interesses, na divergência, na disputa, né? Porque quando quem vem à justiça, vem porque crê ter razão, ter direitos. E eu, que sou a outra parte, estou dizendo, não, o direito não é teu, o direito é meu. Agora, faço isso não por maldade, mas porque acredito direitos ter. Então, essa lei que, ao mesmo tempo, dá poder a alguém, para que alguém, gerenciando todos os recursos públicos, administre uma cidade, essa lei não evita, de maneira alguma, briga entre os cidadãos. Entre aspas, briga entre os cidadãos. Então, é óbvio, tem que ter um outro agente político e, pelo amor de Deus, entendendo a lei criada, possa, no meio dessa briga, dizer: a lei diz isso, ou a lei que diz isso está dando o direito para um dos dois, e possa dizer de uma forma tão séria, tão correta, que aquele que perde entende, realmente, eu estou errado. Eu estou errado. Agora vamos lá. Para ter uma lei que simplesmente pegue todos os recursos públicos e entregue na mão de alguém para gerenciar de forma correta, não é qualquer lei. Segundo lugar, então, o legislativo no milênio tem que ser muito bom. Para ter alguém que simplesmente vai pegar essa lei e administrar para o bem comum, o cara tem que ser muito bom. Então, o executivo, no reino milenar, tem que ser uma coisa fora do controle. Daí a monarquia de Cristo. E em terceiro e último lugar, porque é o único que não vai querer o enriquecimento ilícito, porque tudo é dele mesmo. E em terceiro lugar, não tem como, por mais que a lei seja fantástica, sempre há divergência na interpretação dela, gerando a oportunidade das pessoas irem aos tribunais pedindo de quem é o direito. Então tem que ter um judiciário que saiba aplicar muito bem essa lei. É uma trinca que Montesquieu e Rousseau nos ensinaram. Ó, cada uma dessas funções tem que ser exercida por pessoa diferente, porque senão não dá certo. O único, graças a Deus, que vai ser rei, juiz, né, e legislador, é ele. E aí acabou, vai ter justiça, vai ter lei justa e vai ter aplicação da lei. E aí
Aí a pergunta, onde é que a gente entra, o meu pastor? A igreja, se ele é tudo. Aí a igreja vai fazer parte, a igreja que, veja bem, a gente já conhece a Jesus Cristo, já vive o reino, né, a gente já vive o reino hoje. Paulo é muito enfático em dizer o seguinte, ele chega ao ponto de dizer, olha, vocês têm no vosso meio pessoas capazes de julgar, né, essas diferenças, essas questões, então vocês não precisam levar isso para outro lugar. Vocês têm aí no vosso meio pessoas que são capazes de fazer isso. Então a igreja já tem essa capacidade em seu meio de pegar essas questões, né, o pastor? Eu fiz a pergunta para o pastor, porque o pastor Gedeon, ele é da área de direito há muito tempo. Ele já estuda isso há muito tempo, ele já aplica há muito tempo, ele trabalha nessa área, na área judiciária, ele dá aula, inclusive, ele trabalha, ele estudou e continua estudando, né, meu pastor? Trabalha na área jurídica, dá aula né, nessa área também, então ele conhece muito bem, né, conhece melhor do que eu. Mas né, nessa questão da igreja, qual o papel da igreja ou o papel dos que fizeram parte da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo, é exatamente como Jesus Cristo vai estar centrado em Jerusalém, então todas as outras regiões estarão sendo administradas por este povo que o Senhor chamou na primeira ressurreição para reinar com ele. Então, esse povo, a igreja, né, esse povo da primeira ressurreição, vai reinar com Cristo em todas essas regiões. E aí vão ter vários papéis, né, meu pastor? Se a gente for pegar uma estrutura hoje governamental, né, o senhor explicou muito bem, tem várias partes desse sistema. E eu não estou falando que vai ser igual, mas a gente pode pegar o que a gente tem de realidade e aí a gente ter mais ou menos um entendimento de como vai ser. E aí, com Jesus Cristo como rei e a sua igreja reinando com ele, em todas os outros locais, outras áreas, nós temos a certeza, por isso que os textos nos mostram claramente que vai ser um reinado de justiça, de plena justiça e de plena paz. Né? Então vai ser um reino totalmente justo, porque o Senhor, o Rei, é justo, e porque aqueles que vão reinar com Cristo também são justos. Né? São justos e vão reinar juntamente com Cristo. Então é um reinado que nós vamos gozar total justiça, como nunca houve em nenhum local, e vamos gozar de plena paz. Por quê? Porque a justiça, ela traz isso. Quando a justiça, igual o senhor falou, a justiça pega partes, né, que estão em disputa, que estão disputando, e a justiça coloca de forma clara, olha, com base nas leis estabelecidas, é esse aqui que tem razão, é esse que tem razão, ou ninguém tem razão de nada. Né? Ou está todo mundo errado, a justiça é essa, e ela vai ser aplicada de forma justa. Então, quando isso acontecer, o que sobra é paz. Todos nós viveremos em paz, em plena paz. Isso vai ser uma grande maravilha. É interessante isso, né? Porque é aquilo que você colocou aqui, meu pastor, lá no último parágrafo da página 70. A aplicação plena da justiça faz brotar a paz. Né? É aquilo. O indivíduo está lá no tribunal querendo um matar o outro. Aí quando o juiz abre a lei e diz assim, ó, a lei diz isso. Ah, mas eu não concordo com a lei. Sim, mas então por que votou naquele deputado e senador e botou lá para fazer a lei? Tá? Então a lei diz isso. A pessoa que perdeu, ela aprende, ela diz, então é assim que a lei é. Nunca mais faço isso. E a população, quando vê a aplicação da própria lei,
já fica com a barba de molho, já sabendo como é que as coisas são. Isso já traz uma certa paz. Imagina a justiça sendo aplicada pelo próprio Cristo, ou por intermédio de nós, com o corpo glorificado, então com uma mente infinitamente superior, vai ser uma coisa fantástica, fantástica. Conheceremos como somos conhecidos, né, pastor? Então, nós teremos esse conhecimento da mesma forma como nós somos conhecidos. Então, essa justiça, eu costumo, não é dessa forma. Eu falo para os irmãos, olha, é algo só para a gente exemplificar. Mas imagine a gente indo para o céu, sendo arrebatados. Imagine que a gente vai, o noivo vai receber a noiva, vai se casar e tudo. Imagine que a gente vai passar também por um processo de aprendizado, de estágio, né? E aí depois a gente volta para reinar. Não é assim, né? Mas é só para a gente trazer um exemplo mais prático. Então, a igreja que vai reinar com Cristo, ela tem esse conhecimento de Cristo, tem esse total conhecimento das leis, tem esse total conhecimento de todas as coisas e vai poder aplicar a vontade de Jesus Cristo na terra em todos os seus âmbitos, inclusive nas disputas jurídicas. Por isso que a justiça vai ser plena e a paz vai ser plena. Graças a Deus. É uma bênção. É uma bênção. Meu querido pastor, não tem como, nessa lição, ir para os aspectos econômicos, sob pena da gente ter que correr. Essa lição realmente tem que ser em 3 partes. Então, os aspectos econômicos, a partir do 7.1, que são fantásticos, a gente vê no próximo encontro. Um grande beijo a todos, que o Senhor abençoe e a paz do Senhor. Cristiano, as palavras finais. A paz do Senhor, meus amados, um grande abraço e que Deus nos abençoe no decorrer dessa semana. Um forte abraço a todos. Amém. A paz do Senhor.